O Edicácio tem 55 anos de idade, é casado, tem 2 filhos, um filho e uma filha. Eles já há alguns anos não moram mais comigo, eles vivem em outro país. Hoje eu sou avô de uma netinha que tem 1 ano e meio de idade, daqui a pouquinho já completando 2 anos, no ano que vem. E eu tenho uma trajetória profissional, acho que não muito convencional, Rui, porque normalmente as pessoas têm em regra, pelo menos as pessoas da minha geração, elas tinham uma história profissional mais linear, né? Então, eu sou de uma cidade chamada São Bernardo do Campo, em São Paulo, que é uma região industrial de São Paulo, ainda é, e que tem grandes fábricas como a Volkswagen, a Mercedes, a Volvo, enfim, tem um número muito grande de empresas, tinha a Brastemp ali, e a Scania. E qual que era a característica desse tipo de região, né? Grande parte dos pais dos meus colegas trabalhavam em indústrias. Não era bem meu caso, meu pai era um funcionário público. E por consequência, o sonho daqueles jovens, dos meus colegas, era um dia trabalhar numa indústria, né? Fazer parte de um negócio empresarial. E a minha história começou bem diferente, porque eu fui trabalhar, eu fiz um colégio técnico e aí eu fui trabalhar numa construtora como estagiário, uma construtora que fazia obras de metrô. Esse foi o meu primeiro emprego. Posteriormente fui trabalhar em banco, trabalhei no Banco Bradesco, fui caixa de Banco Bradesco, que não tem nada a ver com obra, né, ou construção civil. Posteriormente fui trabalhar com representação comercial e aí eu trabalhei no primeiro canal a cabo do Brasil chamado Channel Plus, TV Channel Plus, que não tem nada a ver com banco, instituição financeira e nem com obra. E depois eu me tornei um funcionário público. Eu trabalhei na CESP, Companhia Energética de São Paulo, durante 10 anos. E eu trabalhei em projetos, a CESP à época tinha projetos educativos, nos anos 80, 89. E eu trabalhei em pelo menos 3 dos projetos que a CESP tinha. Então, e depois de um período eu comecei a fazer direito, e aí eu iniciei no escritório de advocacia e posteriormente na indústria farmacêutica onde eu estou até hoje. Então, quando você olha, e quando eu mesmo olho para essa trajetória profissional, eu mesmo acho bem esquisita, porque ela não é muito linear, não é muito tradicional, mas eu adquiri um conhecimento bastante abrangente, assim, bem diversificado nesses vários lugares que eu passei. Foi bastante interessante. Assim. Isso sou eu, essa é a minha estrutura, né, e a forma que eu enxergo a vida. Mais recentemente eu tenho observado os mais jovens, a garotada que está entrando no mercado de trabalho, essa história que eu fiz nos anos 80 é bastante comum hoje. Né? Eu já tive estagiária que era formada em relações públicas e estava fazendo direito. Né? Conheço pessoas que trabalhavam na área veterinária que hoje trabalham na área jurídica. Antes, no máximo, que você tinha era alguém que era da contabilidade, de contabilidade ou de administração que fez direito, porque era mais ou menos correlato. Hoje isso já não é mais uma realidade, né? Então as pessoas estão se permitindo mais, né? Acho que elas descobriram que nós somos mais do que uma ou outra habilidade. Nós temos várias habilidades, né, em nós mesmos. Então, antigamente a pessoa entrava numa indústria, na Volkswagen, ela começava como torneira mecânica, o sonho dela era ser engenheira e se aposentar na Volks. Hoje eu acho que isso não é mais uma realidade. Acho que projetos e desafios foram muitos. Se eu fosse profissionalmente destacar, eu diria que está muito relacionado à empresa que eu trabalho ainda hoje, que é a indústria farmacêutica. Eu trabalhei num projeto e eu coordenei a venda de uma unidade empresarial. Isso foi bastante significativo. Acho que sempre está muito ligado ao tamanho do desafio e à confiança que é depositada em você. Né? Nós tínhamos uma CFO, né, diretora financeira à época, que tinha uma discussão interna, uma discussão de negócios sobre a viabilidade de fechar, dar o shutdown numa unidade, simplesmente fechar essa unidade, ou se para o negócio empresarial seria melhor a venda dessa unidade de negócio. E quando a empresa migrou de um estado para o outro, de São Paulo para o Paraná, a empresa
entendeu que os riscos para a venda seriam menores, né? Poderíamos ter passivos menores do que simplesmente o fechamento da unidade. Além do aspecto social, né, de desempregar pessoas, etc. Então, foi bastante interessante, porque um dia ela me chamou na sala e disse sobre essa dúvida de que nós estávamos fazendo que a empresa estava fazendo uma avaliação da viabilidade ou do fechamento, né, ou da venda, e aí, por consequência, houve a decisão da venda, mas que ela precisava de alguém que coordenasse isso, porque nós temos várias áreas de negócio, então uma venda envolve vários aspectos, né? Falando do segmento farmacêutico, aspectos regulatórios, transferências de registros, de produtos, tem questões relacionadas à área de tecnologia da informação, né? Em relação a equipamentos, aquilo que precisa migrar de um local para o outro, questões legais que envolvem questões tributárias, questões relacionadas, questões trabalhistas, né? Em relação a profissionais por contratos de trabalhos que vão ser transferidos para uma nova empresa, enfim, essa área do direito é uma área bastante abrangente. E esse foi um projeto que foi muito bem sucedido, porque a empresa ela vendeu a sua unidade, nós conseguimos a venda de uma forma bastante interessante para o negócio empresarial e nós não tivemos nenhum passivo. Então, de ordem tributária, trabalhista, societária, não houve um passivo sequer que a empresa que sucedeu, né? A empresa sucedida, no nosso caso, foi o nosso caso, né? A empresa sucedida teve que suportar por conta dessa transferência de controle. Então foi um projeto bastante bem sucedido. Então você ter bons parceiros, né? Alguém depositar confiança, achar que você é a pessoa que pode centralizar ou coordenar essas atividades, porque você tem também um suporte externo, vários suportes externos que dão assessoria para que esse tipo de negócio seja feito. É um negócio bastante grande, envolve o direito da concorrência, enfim, né? O CAD. É um projeto bastante grande, né? Que envolve um número muito grande de pessoas, de profissionais e de assuntos que estão envolvidos com esse tipo de negócio. Então ser bem sucedido ao final, né? Sabendo, depois de anos, muitas vezes você vai descobrir só depois de alguns anos, né? Existem projetos que são algo que eu tenho observado na minha carreira profissional, são projetos que muitas vezes o profissional naquele momento é premiado, condecorado, enfim, é parabenizado, só que depois de alguns anos aquele projeto vem dar problema. Depois de 3, 5, 10 anos, quem está na empresa descobre que não era um bom projeto para o negócio. Felizmente hoje, eu estou falando de algo que aconteceu em 2005, a gente está em 2020, tem 15 anos, foi um projeto muito bem sucedido, não tivemos problema absolutamente nenhum. Eu tenho bastante prazer de falar sobre ele, orgulho, porque foi muito bem sucedido. Eu acho que quando a gente sai da vida acadêmica, né, você está na universidade ou faz determinados cursos, né, que sejam de especialização, de pós-graduação, sempre é dado bastante ênfase em aspectos técnicos, independente da área. Né, de que existe sempre uma estratégia, uma técnica para você alcançar um objetivo, né, você chegar a uma meta. E eu temo que muitas vezes é falado muito pouco sobre pessoas. E esse é o ponto. Se você tem que conhecer cada pessoa, buscar o máximo possível. Sei que não é fácil. Conhecer as pessoas que você vai se relacionar e saber como potencializar cada uma. As pessoas são diferentes. As pessoas têm interesses, estímulos diferentes. Se você não conseguir enxergar a pessoa, você muitas vezes acaba não chegando no objetivo que você deseja. E não é porque a pessoa não tem o potencial, a capacidade para aquilo, é porque você não soube colocá-la na posição certa, no momento certo, para aquilo que é necessário. Eu acho que esse é o grande aprendizado depois de um tempo de relacionamento profissional com pessoas e fluxos, processos. É observar que existe muito equívoco por conta de não se observar, não saber montar um time, não saber observar quem é quem e o que é que ele pode, como ele pode ser potencializado dentro de um projeto maior. Né? Eu acho que esse é um pecado, é um crime enorme que as organizações, que nós profissionais de gestão acabamos cometendo. Né? A gente olha muito para as metas, para o objetivo, a gente olha para etapas que devem ser feitas, mas pouco para as pessoas que vão cumprir aquelas etapas, executar aqueles serviços e vão fazer parte dessa estratégia. Eu acho que é um equívoco bastante grande. O reconhecimento, o respeito,
A relação, ela está estabelecida entre pessoas e não entre fluxos e processos, né? Eles existem e é necessário que existam, né, por uma questão organizacional, mas existe a legitimidade, né? Então você só vai ser visto legitimamente como um líder ou uma referência se você for líder ou for uma referência. Isso é legal, Rui, é bacana porque se você for nas livrarias, olhar na bibliografia, existem os modelos, aqueles profissionais que estudam modelos de liderança e etc. Mas acho que, independente dessas caixas que se colocam, você constrói o teu modelo, existem modelos completamente diferentes. A questão é outra, eu acho. A questão é o resultado, né? O quanto você consegue entregar com base no modelo que você utiliza. Eu acho que é natural, um número muito grande de pessoas vivem uma história. E essa história, em regra, por exemplo, quando você entra numa organização, numa empresa, ou você busca um local no mercado de trabalho, né? Em regra, as pessoas entram num sonho, num projeto que é do outro, não é? É um negócio que já existe, um empreendimento que já existe, uma ideia, existem pilares, né? Princípios, valores, existe um objetivo negocial ali, empresarial, e em regra as pessoas, elas entram, me parece até natural isso, elas entram para participar de sonhos e objetivos dos outros. Eu entendo que, e talvez se eu pudesse deixar uma reflexão, que em algum momento você tem que se consultar e perguntar se aquilo que é o objetivo do outro também é o seu, pode ser o teu. Você pode realmente fazer parte para mudar significativamente ou colaborar, agregar significativamente para aquilo que não foi você que concebeu. Esse é o primeiro ponto. É ter consciência de que não foi você que concebeu aquela ideia, mas que você hoje faz parte de uma grande ideia e você faz do teu tempo, né, um período profissional para construir, para desenvolver essa ideia, né? Acho que esse é o primeiro ponto que deve ser avaliado. Depois eu sei que existem etapas, fases, até de maturidade para você poder chegar no momento em que você para fazer essa reflexão. Mas em algum momento você precisa parar e fazer essa reflexão. Eu estou envolvido num projeto, que projeto é esse? E eu faço parte disso, quero fazer parte disso, qual é o meu lugar nisso? E é isso que eu quero. Então isso queima em mim e eu vou agregar, vou mostrar um diferencial aqui. Eu vou fazer parte desse sonho, eu vou construir esse sonho, conjuntamente com outros. E tem um outro ponto que eu acho que esse ponto é delicado, porque acho que por falta dessa consciência, por falta dessa reflexão, muitos não fazem, ou muitos fazem e não têm coragem de tomar uma decisão posteriormente, que eu entendo que sonho é esse, mas não é o meu sonho. Eu preciso construir o meu sonho. E aí ele só vai ter êxito se de fato ele tiver a capacidade de construir o sonho dele. Esse ponto é extremamente significativo. Sugestão de reflexão que é necessário que seja feito com uma certa periodicidade, né? Sempre você checar aonde você está, ter consciência de onde você está, né? E qual é o teu papel dentro daquilo tudo e perguntar para você mesmo se você quer continuar alimentando essa máquina, alimentando esse sonho, alimentando esse projeto. Se você entender que não, você precisa descobrir qual é o teu projeto, porque é aquilo que vai te queimar e é aquilo que vai fazer você ter um diferencial, né? Como ninguém é igual ao outro, nós não somos iguais, tem sempre um espaço para quem quer fazer de forma única, né, singular, né, alguma coisa diferente, porque esse espaço é o teu espaço, mas você precisa descobrir que espaço é esse. Dentro de um projeto do outro ou dentro do teu próprio projeto. Mas você precisa descobrir que espaço é esse. Senão os anos vão passar e você não vai ter uma história. Quando eu comecei a trabalhar, nos anos 80, então, né, século passado, eu notava que as pessoas usavam pessoas como referência. Então, vamos lá, né? Eu trabalhava num banco, eu tinha 19 anos de idade, e as pessoas falavam, pô, um dia eu quero ser igual aquele gerente. E elas usavam as referências para isso, né? Por quê? Ele tinha um nível salarial, ele tinha uma mesa separada, ficava numa outra área do banco, a forma que ele se vestia, o carro que ele tinha, enfim. E
Eu comecei a trabalhar num setor chamado ordem de pagamento, antes de ir para o caixa, e a minha referência era o chefe da ordem de pagamento. As pessoas falavam, pô, olha como... Ah, ele é rápido, né? Pô, ele digita rápido, na época era máquina de datilografa rápido, né? Pô, esse cara já foi gerente da área tal, agora ele está aqui, né? Aí ele está sendo preparado para ser gerente geral. Então, as pessoas usavam a pessoa como referência. Então, eu entrei num departamento que tinha um número enorme de pessoas e eu também comecei a usar aquela pessoa como referência. Eu lembro dele até hoje. Por que eu estou comentando isso? As coisas mudaram. Hoje é difícil alguém sentar com alguém, ou olhar para alguém e usar essa pessoa como referência. As pessoas, hoje eu vejo que os jovens, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas são a sua própria referência. Elas vão refazendo, recriando coisas, repensando. O que eu quero dizer é o seguinte: antes você aprendia e depois abstraía. Você fazia aquela tela concreta, você desenhava a maçã em cima da mesa, e depois de muito tempo você amadurecia e abstraía. Fazia um desenho que simbolizava a maçã em cima da mesa, mas completamente diferente, que era o abstrato. Hoje já começa do abstrato. Hoje eu observo que as coisas mudaram, né? As coisas são muito mais rápidas, as pessoas não têm muito mais tempo para te escutar e elas não te pedem conselho. Elas querem simplesmente ver os resultados e soluções dentro do erro e acerto. Entende? As coisas mudaram com uma rapidez bastante grande. Então, talvez, né, observar isso, atentar para isso, né, começar a observar determinadas coisas para depois você reconstruir. Primeiro entender qual é o quadro, o cenário, para depois você colocar a tua parte ali, talvez seja uma boa referência, seja uma boa dica. Colocar o que é seu dentro daquilo que você já viu. E não considerar aquilo, destruir aquilo que já existe para colocar alguma coisa nova. Talvez não tenha muita consistência, não subsista durante muito tempo. As pessoas não usam mais referência, elas desconstroem e constroem do zero. Não acho que isso seja errado, eu acho que a gente perde o fio da história só. Nós não conseguimos fazer uma sucessão para e passo. Hoje a contagem não é mais 1, 2, 3, 4. Hoje ela não tem mais esse processo. A contagem hoje é 1, 18, A, é a alfa. Códigos diferentes dentro da mesma conversa. Então, decodificar isso é um grande desafio, principalmente para quem não é dessa geração, mas entender que talvez fosse interessante criar variações a partir do que existe, fosse muito mais inteligente do que desconstruir e criar um novo código. A gente tem uma série de sinais, essa é uma percepção minha, né? Não que isso seja uma realidade. A gente tem uma série de sinais que mostram que essa desconstrução ela não é a mais inteligente, ou ela gera algumas coisas que não são a melhor prática, né? A gente comete erros que já foram cometidos muito lá atrás. Não precisaria. Se nós tivéssemos partido daquele, bem alicerçado essa etapa e partido para uma nova fase. É que a gente não alicerça fases, a gente parte para novas fases sem alicerçar. Parte para novas fases sem alicerçar. É isso que eu tenho observado muito, que é a tal da falta da referência. Já passou aqui pela face da Terra, sei lá, Einstein, Freud, né? Pelé, Maradona, pessoas que marcaram, né, uma época, que marcaram na sua área de atuação. Então, eu sei que é verdade, existem pessoas que fizeram muito pela humanidade, pelo menos na área que desempenhou, né? Mas outras pessoas têm outras pretensões, né, também de marcar de alguma forma. Nem que seja aquelas pessoas que passaram pela vida delas, né? Talvez nunca isso seja significativo ao ponto de sair numa mídia ou de que um número muito grande de pessoas tem acesso àquilo, mas acho que cada um de nós tem uma contribuição, por menor que seja, minimamente do lado daqueles que a gente convive, né? Então, agregar alguma coisa, deixar alguma coisa antes de partir daqui, eu acho que é uma obrigação, né? E isso é uma construção, né? Isso não é um ato único, não é um dia, muitas vezes sim, né? Muitas vezes foi uma coisa que você fez num determinado momento, mas eu vejo que, em regra, isso é uma construção, é uma coisa que, com o tempo, você conhece alguém há 10 anos atrás, volta a rever essa pessoa porque você construiu alguma coisa com ela, né? Então, isso também talvez seja uma outra reflexão. O cuidado que a gente tem que ter
porque muitas vezes a gente não tem a dimensão daquilo que a gente está fazendo na vida de alguém. Uma palavra, né? Muitas vezes não é nem palavra, muitas vezes um gesto, um olhar, né? E a gente pode, de alguma forma, estar estimulando ou desestimulando alguém. Isso é uma coisa extremamente séria. Eu acho que esses assuntos não são conversados. Essas preocupações me parecem que são menores, né? A gente está muito mais preocupados com o câmbio, né? Com a bolsa de valores, com as crises internacionais, com o nióbio, enfim, né? Com os assuntos que geram maior impacto, mas eu acho que nem sempre esses que parecem pequenos a gente não se preocupa, parecem detalhes, mas são exatamente aqueles que vão mudar a tua forma de enxergar alguma coisa. E isso acontece em qualquer momento, isso não é combinado. Né? Isso é na hora que você sobe no ônibus e alguém te dá um lugar, ou pede para segurar o teu material, é a hora que você dá carona para alguém, é a hora que você compartilha um sentimento, muitas vezes de derrota. E a pessoa escuta e fala, puxa, esse cara vive esse tipo de coisa? E aí, quando a pessoa passa a viver aquilo, ela reconhece, ela consegue acomodar melhor com ela mesma, porque ela fala, bom, se aquele cara passou por isso, eu também posso passar. Né? Então, eu acho que a nossa experiência de vida que é única, e ela não está dividida entre a área profissional e pessoal. Ela é uma coisa só e no final do dia você vai falar com pessoas no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, ou no ambiente social, mas é uma pessoa. Né? E isso extrapola qualquer coisa, qualquer tipo de divisão, sexo, de raça, de fé, de crença, uma pessoa, né? Ela é muito mais do que a cor dela, do que a estatura que ela tem, peso, onde nasceu, que tipo de fé ela professa. Ela é uma pessoa, né? Porque se ela deixar de existir, o que adianta a cor, o que adianta a estatura, o que adianta a fé dela? Não adianta porcaria nenhuma, né? Não tem função. Para quem tem a função é a pessoa, né? Quem tem um lugar de estar, da fala, de pensar, de construir, de destruir, é a pessoa. As organizações são feitas de pessoas. As famílias são feitas de pessoas. A sociedade é feita de pessoas. A sociedade está uma porcaria. As pessoas estão uma porcaria. Essa empresa é uma empresa de sucesso. Essas pessoas que trabalham aqui são pessoas de sucesso. Me parece bastante razoável isso, né? O ensino está ruim. Os alunos não estão estudando. Os professores não estão fazendo bem o trabalho que deveriam fazer. Ou eles não são bons professores. A gente criou falas em que externaliza verdade, sabe? As verdades são das pessoas, né? Não é? Né? A gente vive uma situação extremamente de insegurança. Aí eu esqueço o meu óculos ali, passo o cara e pega. O mesmo cara que diz que a gente vive uma sociedade de extrema insegurança. São as pessoas, o óculos não voa, né? Ele não tem vida própria, né? Ele é inanimado, né? Então, como pode? Então, eu acho que essa reflexão ela é extremamente importante. A gente está vivendo um tempo em que eu espero que nós estamos tendo condições de voltar a discutir coisas pequenas.